Oiê, boa noite! Já entrei aqui me ajeitando para te receber. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda na nossa live de todas as terças-feiras. Esfriou por aqui em Santa Catarina. Tá friozito, botei até um casaquinho pra gente conversar hoje. E a nossa live hoje, ela vai falar um pouquinho a respeito das suas dificuldades no canto, né? Eu abri uma enquetezinha ontem, final do dia, perguntando para você me dizer aqui qual a sua principal dificuldade no canto, o que você percebe de dificuldade no canto, né? E aí, algumas pessoas me sinalizaram algumas questões aqui que talvez, ainda que você que está aqui agora entrando não tenha essa dúvida, ou não colocou a dúvida, talvez você tenha também essa dúvida. Então, eu vou falar de alguns assuntos aqui, algumas pessoas que estão na nossa semana Cantar para Todos, lembrando disso que a gente está na semana Cantar para Todos, o que é muito legal. E para quem está no curso, no curso, né, nas aulas, fazendo as aulas essa semana, a gente abriu a oportunidade da pessoa colocar ali a questão da dificuldade, o que gostaria de trabalhar, enfim, então muitas coisas eu vou trazer para cá. Então, quem está aqui na live, que é meu aluno da Semana Cantar para Todos, então eu vou responder algumas das suas questões, e quem está aqui na live, que me acompanha sempre, eu também vou responder. Você pode me deixar a sua dúvida aqui, inclusive, né? Isso, Maurício, ó, Mauri Clayton, como que faz para atingir um tom mais alto, enfim, então a gente vai falando a respeito disso. Lembrando que a aula 1 já foi disponibilizada ontem, então se você ainda não acessou, dá para acessar, só clicar lá no link na bio, né, aqui, e você acessa essa aula. Amanhã já vem uma nova aula, então é importante que você assista na ordem, porque a gente falou de coisas muito importantes na primeira aula. Peraí que meu telefone tá querendo desabar aqui, agora vamos lá, vamos ajeitar, agora vai dar certo. Muito bem, deixa eu colocar aqui o nome da live. Eu já quero dar um oi para você que está chegando por aqui, que coisa boa te receber. Então vamos falar disso. A nossa live é suas dificuldades na hora de cantar. Muito bem, então vamos lá, deixa eu pinar aqui, ou seja, fixar aqui o comentário, e aí quem entra depois já fica sabendo do assunto aqui, né? Muito bom, bem-vindos então, Leila querida, Isas, Eba, que bom, que coisa boa, Sheila tá aqui também, Su querida, que legal te receber, a Cida, a Dega personalizada, Heloísa, muito bom, a Fábio querida, vamos estar aí juntos dia 23 lá no Mades Café em Jaraguá do Sul, muito bem, Carmen, beijo, Casa Krieger vive, amada, Ludes também tá por aqui, Larinha, que coisa boa, oi Suzana, que legal que você tá aqui, Camilinha, Elisângela também, a Silvana, a Adriana, Helena, beijo, 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 que coisa boa, Isauro, muito bom, Dani, linda, querida, obrigada pela presença. É legal que a galera que vem na live já se encontra com a galera que tá na live, já vai cumprimentando. A Dani aqui já deu oi pro povo, muito bom. Luiz Fernando, Alica Silva, Preta Vini Locutora, Lei, Suzana, Magno, Mauri Clayton, o Bruno, que legal, gente, que coisa boa. Cristina Magno, na verdade, né? Psitatiele, beijo, lindona. Mari, amada, beijo. A Catarina, a Ruth, o Nando, Dra, Elizabeth, enfim, tem a doutora Elizabeth. Eba, Sorocaba, São Paulo, tá frio? Pois então. Oi, Bel, eba, que coisa boa. Oi, Tati, querida. Que legal, gente, que legal receber vocês aqui. Oi, Beto, querido. Oba, Gusta Acústico. DJ David, oi, muita gente, que bom receber vocês, muito obrigada. Vamos lá, vamos começando aqui então já falar um pouquinho a respeito desses assuntos, né? Oi, S. Murilo, querido, oi, Fabiana, oi. Irene Amore, diva demolidora lá de Angola, sempre com a gente aqui. A Fabiana lá de Cachoeirinha também. Que legal, gente, que legal receber pessoas de todo o Brasil aqui, né? A gente, nesse momento, nas terças-feiras, a gente se conecta. Pessoas do Brasil todo, até fora dele, né? Tá aqui a Irene de Angola, a gente seguido tem pessoas que estão morando fora. E isso é muito legal, porque é o momento que a nossa energia se conecta no interesse, né? No interesse só.
Muito bem, vamos lá. Vamos começar aqui com a coisa das perguntas e das questões que vocês foram deixando aqui para mim. E vai me perguntando aqui também. Oi, Bá, Fábio, minha amada amiga Livro Barolândia. Eba, que coisa boa. Olha só, já teve uma pergunta aqui a respeito de tom, se eu não me engano. Deixa eu voltar aqui para achar. Vamos lá, boa noite, Navi, querido, Navi da Lens, que tá sempre aqui. Oba, vou encontrar com a adega personalizada em Jaraguá. A dificuldade é de te ouvir cantando borbulhas. Borbulhas de amor, adoro, muito bom. Peraí que eu quero achar uma dúvida. Oi, Isa, beijo. Eu quero achar uma dúvida aqui que alguém deixou. Oi, Isa também, Flaviano, que coisa boa. Pera, vou achar, meu Deus do céu. Eu passei e li a dúvida e agora eu não tô mais encontrando. Me pergunta de novo aqui, a pessoa que me pergunta. Ah, tá aqui, achei. Como faz para conseguir um tom mais alto? Isso é uma pergunta que muitas pessoas me fizeram aqui, né? A gente tá falando nesse caso de extensão vocal. Lembrando que extensão vocal são a quantidade de notas, ou melhor, é a quantidade de notas que a gente consegue atingir sem qualidade. A gente chama isso de extensão vocal. Como assim sem qualidade? Uma nota super aguda, uma nota super grave, mas não tá tão bom assim, mas você alcança a nota. Então você tem aquilo ali como extensão vocal. Tá ali, você tem aquele alcance. E o que a gente tem também dentro disso, a tessitura vocal, que é a quantidade de notas da mais grave até a mais aguda com qualidade. Então quando ele quer, nesse caso da pergunta, atingir um tom mais alto, o que a pessoa está querendo? A pessoa está querendo atingir notas mais agudas. Em canto, a gente usa muito essa expressão de mais alto para quando vai para ficando mais agudo. Então deixa eu ligar o meu tecladinho aqui, que enquanto ele liga eu vou já explicando. E a gente usa essa outra expressão de quanto mais baixo o tom, mais grave ele fica. Isso é uma coisa de consenso, provavelmente porque no teclado, no alto, você vai indo para a direita e aí no grave você vai indo para a esquerda e tem essa coisa de subir para a direita e descer para a esquerda, enfim, tem essa história de subir para o agudo. Então aqui eu tô indo cada vez mais pro agudo. Então eu tô subindo, ó. Tô subindo. E aqui tô descendo. Muito bem. Quando a gente quer alcançar um tom mais alto, significa que eu quero alcançar com a minha voz notas mais agudas. E cara, todo mundo tem uma limitação em relação a isso. Até professor de canto. Eu dou aula de canto há mais de 20 anos e eu tenho uma limitação vocal. É claro que ao longo desses anos, de tanto praticar, inclusive tem uma coisa que eu faço muito que é praticar com os alunos, porque daí eu já aproveito para praticar a minha voz. Então ao longo dos anos eu fui desenvolvendo uma extensão vocal. Porque a extensão vocal, ela é nos conectando. Travou aí, né? Travou aí? Deixa eu ligar o carregador aqui, mas não foi por isso. Foi porque disse que a conexão estava baixa, a internet. Vamos ver. Vamos lá. Ok. Eu vou tocar aqui, eu não sei se tá pausando para vocês ou não. Às vezes tá vindo uma mensagenzinha para mim, vídeo pausado por conta da conexão. Não sei se trava aí. Ah, ok. A Dani já me avisou que voltou. Ótimo. Então, de repente, para alguns nem travou. Muito bem. Quando a gente fala de extensão vocal e tal, enfim, vou retomando o raciocínio. Então, o que no nosso corpo nos oferece cantar mais agudo ou cantar mais grave, e eu vou gastar um tempo nessa explicação, porque muitas pessoas me fizeram essa pergunta. Quero alcançar um tom mais alto, um tom mais agudo. E é interessante porque as pessoas têm mais interesse em alcançar notas mais agudas do que notas mais graves. Então, se for o seu caso esse de você querer alcançar notas mais agudas, essa explicação é muito importante para você. Que também vale para quem quer alcançar notas mais graves. A lógica é parecida. O que te dá a possibilidade de alcançar uma nota mais aguda, aquela nota mais fininha, é um alongamento das tuas pregas vocais. É dessa forma que ela alcança notas mais agudas. Quer ver uma coisa? Eu vou pegar aqui o meu violão e vou mostrar uma coisa pra ti. O violão tá aqui afinado. Olha o que eu vou fazer aqui com o meu violão. Eu vou apertar a corda, eu vou esticar ela. Aqui tem a tarraxinha no violão, né? Então olha o que eu vou fazer. Eu vou esticar ela, vou deixar ela mais esticada. Olha o que vai acontecer. Ela vai ficando mais aguda. Eu não vou forçar aqui, senão a corda vai arrebentar, porque tem uma hora que ela arrebenta mesmo, não aguenta a pressão, né?
E a mesma coisa, quando eu afrouxo a corda, olha o que acontece. Muito bem. No caso do violão, o que aconteceu, né? Ela ficou mais grave. Então, quando eu aperto, fica mais agudo. Quando eu solto, fica mais frouxo e fica mais grave. Nas pregas vocais também acontece isso. Nesse caso, o que eu tô fazendo? Eu tô botando uma ação mecânica aqui de ir apertando essa corda. Apertando ou afrouxando ela. No meu corpo, por exemplo, no caso, se eu quero fazer isso, as minhas pregas vocais, elas precisam ou alongar para a hora de fazer uma nota mais aguda, ou encurtar na hora da nota mais grave. Aí você me diz assim, beleza, e como é que eu faço para isso? Como é que eu faço para as minhas pregas vocais alongarem mais ou encurtarem mais? Porque, na verdade, claro que existem outras coisas envolvidas, mas a principal delas... Essa semana, você tá percebendo que a minha voz, ela tá mais rouquinha, né? Essa semana eu peguei um sereno, cara, e aí a minha voz, né? Então não adianta ser prof e tal. Se a gente não se cuida, a rouquidão acomete todo mundo, né? Mas vamos lá, então deu uma pegada aqui. Então, se você quer se você quer na sua voz uma nota mais aguda, você quer cantar mais fino, ou você quer cantar mais grosso, você quer cantar mais grave, você precisa realizar exercícios vocais que estimulem a musculatura correta e exercícios que você faça da maneira correta. E isso é muito importante porque conforme você vai fazendo a atividade, você vai começar a perceber na sua voz essa diferença de possibilidade, esse ganho, na verdade, que você quer atingir. É da noite pro dia? Não é da noite pro dia. Muita gente não tem paciência para esperar esse desenvolvimento acontecer. Sabe por quê? Porque às vezes ele é tipo assim, você alcança uma notinha só, você alcança um pouquinho só, você vai lá 2 meses de aula para você ver que a sua extensão aumentou, né? Que aquela nota, você ganhou 1, 2 notas para cima, ou ganhou 1, 2 notas para baixo. Mas é assim que é. Quando você faz uma atividade física na academia, quanto tempo você fica lá malhando, por exemplo, aquele exercício de braço, aquele exercício de perna, para você enxergar o resultado né, na sua musculatura daquele treino? Cara, você fica semanas fazendo isso. E eu sempre digo isso aqui, a gente quando trabalha com a voz, a gente tem uma urgência de ver resultado. Então, se tem uma coisa que é batata, cara, você vai ver o resultado, você treina a voz, você faz o exercício certo, você vai chegar no resultado certo. Isso é certo. Sabe por quê? Porque você está lidando com o músculo. Então é uma coisa concreta. Apesar de você não enxergar, né? Porque muito do que a gente não enxerga, a gente acha que não existe, né? Não estou enxergando minha voz, então não sei o que está acontecendo ali dentro. Pois eu vou te dizer o que está acontecendo ali dentro. Quando você canta uma nota muito aguda, a tua prega vocal alonga. E aí, é isso que acontece quando. E aí tem uma pergunta aqui interessante, que o Tejão perguntou assim, ó. Alcançar e manter o tom é a dificuldade dele. Então, e essas coisas elas se complementam, porque ele falou assim: é difícil alcançar e manter o tom. Pensa numa coisa. Ele deve estar falando de uma tonalidade que ele tem dificuldade para alcançar, porque como eu falei aqui antes, todo mundo tem um limite, né? De extensão vocal, de agudo e de grave. Então, ele já está falando de uma música que ele tem dificuldade de alcançar, quem dera manter isso. E manter uma nota muito aguda durante muito tempo, de fato, é mais complicada. Por que é mais complicado? Porque você fica ali trabalhando e exigindo daquela mesma musculatura um tempão. Então, quanto mais tempo você fica num determinado som, numa determinada nota, numa determinada altura vocal, mais tempo aquela musculatura responsável por executar aquele som fica sendo exigida. Você fica contraindo
aquele músculo. Cara, é concreto. Você fica ali fazendo a atividade de contração daquela musculatura. E tem uma hora que ela cansa. Então, se tiver muito no teu limite, é difícil manter, porque aquela musculatura vai cansar. É a mesma coisa que a gente sair e querer dar uma... enfim, correr e correr rápido durante muito tempo sem ter preparo físico. Você não vai conseguir correr rápido muito tempo, porque você não tem preparo físico. Então você chega, você faz o tiro, mas tem uma hora que você desaba, que o teu corpo não consegue manter aquilo. Então, para você manter uma tonalidade em que você não esteja com a voz preparada para isso, pode inclusive até gerar desgaste e gerar problemas vocais. Tem muitas pessoas que ficam cantando fora da sua região de possibilidade muscular daquele momento, e eu sempre falo que é daquele momento, porque quando a gente fala de possibilidade muscular, né, isso é cíclico, né? Você hoje tem uma capacidade vocal, amanhã você pode ter outra e assim por diante. Então vamos supor que hoje na tua vida você vai cantar uma música que tá no extremo, que tá ali já numa região de limite para você, e você fica todos os dias cantando naquele lugar sem um preparo vocal, tem sim uma chance de você começar a desgastar a voz de uma forma negativa, de você começar a perder isso, de você começar de fato a ter rouquidão, a sentir que a voz está cansada demais, cantou hoje e ficou cansado, amanhã a voz continua cansada, continua com pouca qualidade. Então veja, para que você consiga alcançar uma tonalidade, por isso que eu falei que eu ia gastar um tempo aqui, porque muita gente me perguntou isso. É possível? Yes! É possível você melhorar as notas que você quer cantar. Ah, Gena, eu adoro cantar música sertaneja e na música sertaneja tem um monte de agudo que eu não consigo alcançar. Eu consigo melhorar isso? Consegue, mas não é da noite para o dia. Como é que você faz isso? Com exercícios específicos para você ampliar e melhorar a sua extensão vocal. Na aula amanhã, na aula de amanhã, que vai ser liberada na Semana Cantar para Todos, vai ter um exercício falando um pouco disso, né? Aliás, na aula de amanhã é uma aula com bastante exercício. Na primeira aula a gente falou um pouco dessa coisa das possibilidades, de acreditar, de entrar no mundo das possibilidades, né? Quando a gente resolve cantar e aprender a cantar de fato, a primeira coisa que tem que rolar na tua cabeça é virar essa chave, né? De que você consegue fazer isso. Então, a primeira aula a gente falou muito disso e a gente conheceu o nosso instrumento vocal, né? Porque é um instrumento. É muito mais fácil eu conseguir tocar violão, às vezes, porque eu consigo enxergar o que tem aqui. Então eu vejo a corda, eu vejo a casa, então eu tô vendo que eu tenho que apertar nessa casa, nessa corda e tal. É fácil, é visual, né? E às vezes a voz a gente não conhece ela. Então como é que você mexe no instrumento que você não conhece ele? Então a primeira aula a gente falou disso. Ela já está disponível, se você quiser assistir, é só clicar no link que tá na bio, é de graça, tá gente? Quem tá aqui na live, quem ainda não assistiu essa aula, é de graça e tá lá pra você. E amanhã a aula que vai ser liberada, ela vai começar a trazer atividades que comecem a, de fato, mexer na tua musculatura de um jeito que você vai fazer isso com segurança. Agora você precisa fazer isso com persistência, não adianta você fazer uma vez por dia, uma vez por semana. Não é que não vai adiantar. Se você fizer exercício vocal uma vez por semana, o teu resultado vocal vai ser muito tico, assim, muito pequenininho. Vai na academia uma vez por semana e me fala do teu resultado. Ele é muito longo, ele demora demais para chegar. Vai 2, opa, já mudou. Vai 3 para ver o que acontece. Vai 4 para ver o que acontece. Então, exercício vocal é academia vocal, porque a gente está lidando com musculatura, desde a parte da respiração, até a parte da própria prega vocal e até a parte do aparelho de ressonância. Então, bora melhorar essa extensão vocal com as atividades. Respondendo aqui, a própria Lila falou do alcance de notas e tal, né? A Rê Castellani já tinha falado também de notas mais agudas, então tudo é dentro dessa explicação que eu acabei de dar, né? Muito bom. Tem uma pessoa que tá lá que tá na semana, que ela comentou assim, a minha maior dificuldade é administrar a respiração. E ela usou um termo que eu achei muito interessante. Ela falou assim, não sei usar a respiração diafragmática, sei o quanto ela é imprescindível e tal. Eu sou afinada, porém a minha voz é curta. Olha que interessante isso, né? O que ela quis dizer com isso? A minha voz é curta. A minha voz dura pouco tempo, né? Eu quero cantar alguma coisa e a minha voz dura pouco tempo. Vamos entender uma coisa, né? O combustível da voz é o ar, né? Enquanto você tem ar, você tem voz
para executar, para pronunciar, para produzir, enfim. E você tem voz. É igual o carro, né? Tem o carro ele funciona com combustível, né? Então, enquanto tem combustível, o carro vai andar. Quando acabar o combustível, o carro para de andar. Então, quando acabar o nosso ar, para de produzir. Aí você vai dizer, então tá, beleza, então cada um tem uma capacidade de ar e aí, beleza, cada um tem... Não, porque você tem como, da mesma forma que você pode dirigir um carro e deixar ele mais econômico, né? Quando você dirige um carro e você sai acelerando e freando muito e tal, você vai gastar mais combustível. Quem dirige aqui sabe disso, né? E você também no seu corpo tem a capacidade de controlar e administrar isso. Controlar e administrar a saída do teu ar. Porque pensa uma coisa comigo. O som, ele vai acontecer sempre quando o ar sai, né? Então, quer ver uma coisa? Se você inspirar, botar o ar pra dentro, faz isso comigo, tá? Você bota o ar pra dentro e agora você faz um som... não importa a qualidade, faz uma nota longa até você conseguir executar, tá bom? Vai lá. No seu tom, do jeito que você conseguir, ok? Então vamos lá. Inspira, bota o ar pra dentro e vai... Tem uma hora que o som vai acabar, tem uma hora que a qualidade vai cair, tem uma hora que tem uma hora que acabou, né? E quando você quer prolongar a voz, o teu objetivo é fazer com que esse ar dure mais tempo. Mas como fazer isso, né? De que maneira dirigir mais econômico quando a gente fala, quando a relação é questão de som, né? De que maneira que eu posso fazer isso? Justamente trabalhando o controle de duas musculaturas principais aqui. Uma delas é a musculatura diafragmática. Se você sentir aqui abaixo um pouquinho, a gente tem um ossinho aqui que é o osso externo, chamado externo com S mesmo, que se você apalpar, tem uma hora que ele acaba. No final do externo tá o diafragma, mas ele não tá aqui isolado, cara. O diafragma, ele corta o teu corpo no meio. O diafragma é um misto de tendão e músculo e ele é um guarda-chuvão, assim, como se fosse um negócio assim, né, nesse formatão assim, que ele divide o teu corpo no meio. Esse cara, ele é a bomba da respiração. Então, quando você respira, ele desce. Quando você inspira, né? Quando o teu ar entra, ele desce. E quando o ar sai, ele sobe. Então, primeira coisa, exercícios que fazem a produção, ou que fazem a movimentação, ou que melhoram a movimentação do diafragma. Super importante para você começar a controlar. Mas como é que você controla isso? Você controla isso através da musculatura abdominal, que é essa musculatura que está aqui na tua barriga, no umbigo, nessa região aqui. Então, quando a gente estuda canto, quando a gente fala de técnica vocal, essa musculatura ela tem que estar muito bem alinhada. Não só alinhada, como também fortalecida. Da mesma forma que a gente falou de fortalecimento de pregas vocais, um fortalecimento dessa musculatura abdominal associado à musculatura diafragmática vai te trazer esse controle. Existem também exercícios específicos para isso. Na aula de amanhã, a gente também vai aprender. Na aula de amanhã, a gente tem uma aula bem completa a respeito disso, a respeito de você usar os sistemas envolvidos na fonação. Então, se você quiser assistir, só lembrando para quem tá aqui, porque tem uma galera aqui que já tá na aula e ok, muito massa, porque os retornos que eu tenho recebido de vocês têm sido assim muito maravilhoso, muito obrigada, que vocês têm curtido. É um conteúdo preparado com muito carinho, então tem a aula 1 lá e tem a aula 2 que vai entrar amanhã. Na aula 2, lembrando que é uma aula que você pode assistir a hora que você quiser, dentro dessa semana, tá? Dentro da tua organização aí você pode assistir. Então é só você acessar no link que tá aqui na bio, de graça. Na aula de amanhã, eu vou te propor atividades em relação a isso, porque a gente vai gastar um tempo com isso. Gastar um tempo trabalhando essa musculatura diafragmática e abdominal, consequentemente, ou o contrário, abdominal e consequentemente diafragmática. Então a coisa da respiração, ela não é um negócio do tipo assim, sorte, não. Você também consegue interferir nessa musculatura. Se eu faço isso aqui, ó, se eu canto alguma coisa
mais projeção, que se eu canto alguma coisa mais forte, eu tenho uma jogada de ar. Então se eu cantar, quem sabe eu ainda sou uma garotinha, eu tenho uma jogada de ar. Se eu canto isso aqui, quem sabe eu ainda sou uma garotinha, já mudei a minha emissão vocal, eu já mudei o jeito de usar o ar. A forma de você usar a saída do seu ar, e é sempre na saída, lembrando, eu já falei, mas é bom que se repita, sempre que você vai ter fonação, você está lidando com saída de ar. Sempre. Fonação é saída de ar. Você não vai falar assim, inspirando, né? A gente chama isso de fonação inspiratória. Você não vai usar dessa forma. Você vai usar jogando. Jogando, né? Saindo ar. Só que você controla isso. Você controla isso através do controle abdominal, consequentemente o controle diafragmático. Que bom, Maria! Obrigada! Que bom que você tá aqui. Que bom, que bom, que bom. Muito obrigado para quem tá chegando por aqui, quem tá chegando pela primeira vez. Toda terça-feira a gente faz uma live com assunto de canto. Às vezes é live aqui a gente brinca de qual é a música, às vezes é uma live mais técnica, às vezes é uma live com um convidado para trazer alguma coisa, enfim, sempre tem alguma coisa relacionada a isso toda terça às 7, então você é muito bem-vindo, muito bem-vinda por aqui. Eu quero ver se alguém deixou algum tipo de pergunta aqui, nananã. Ó, a Salgado Josi, eu não sei qual é eu não sei qual o timbre da minha voz, se é contralto e tal. Quando a gente fala disso, a gente está falando, Josi, de uma coisa chamada classificação vocal. Num belo dia, claro que não foi assim, né? Isso foi se construindo, mas de uma maneira bem simplificada. Existe aí uma classificação vocal que vem muito do canto lírico, né? O que é o canto lírico ou canto erudito? Aquelas pessoas que cantam com a voz mais impostada, né? Então, por exemplo, um famoso, né? O Pavarotti era um cantor lírico bastante famoso, né? Então a gente tem o Plácido Domingos, né? Teve uma época que o canto lírico até ficou um pouco mais popular aqui no Brasil. E dentro do canto lírico, essa classificação ela precisa acontecer. Então, que classificação é essa? A gente tem, começando nas vozes masculinas, os homens que cantam mais graves são os baixos, aí um pouquinho, vai vir para os homens que cantam um pouco mais agudo que os baixos, são os barítonos, depois a gente tem o tenor. E aí depois vem para a classificação feminina. Então a mulher que canta mais grave é a contralto, depois vem a mezzo-soprano ou meio-soprano e depois vem a soprano, ok? Muito bem. Tem depois subdivisões aí, mas em modos gerais aí, essa é a classificação. Então quando você pergunta assim, eu não sei qual é o timbre da minha voz, na verdade, vamos diferenciar isso, que é muito legal para quem está na live, entender que timbre é uma coisa, e isso é uma coisa muito legal, porque são termos que a gente ouve e a gente às vezes associa a outras coisas. O que é timbre de voz? Timbre de voz é o som da minha voz, é a cara que tem a minha voz. Vou dar um exemplo na prática. Se alguém que você convive muito tempo te liga, e você te liga de um outro número, né, sem identificador de chamada, e a pessoa começa a falar com você, você identifica, você vai dizer, ô fulano, ô mãe, pai, namorado, namorada, amigo, enfim, você identifica pelo timbre da voz. Cada voz ela tem características, ela tem uma altura, ela tem uma sonoridade, ela tem uma textura. Isso tudo é definido pelo tamanho da prega vocal, pelo tamanho da boca, do dente, da língua, das cavidades nasais. O timbre ele é definido por tantas variáveis que ninguém no mundo não teve, não tem e nunca terá uma voz igual a sua, igual a minha. Nossa voz é igual a nossa identidade. Ninguém tem, nem não vai ter, nem gêmeos idênticos possuem vozes idênticas. Olha que louco isso, é muito louco. Isso é o timbre de voz. A altura vocal, ou seja, a região vocal que você alcança, é que determina se você é um contralto, se você é uma soprano, se você é uma mezzo-soprano. E aí, existem estudos que falam sobre isso. O contralto vai de tal nota até tal nota, o mezzo-soprano vai de tal nota até tal nota, e assim por diante. Só que isso é uma classificação, ou isso é uma informação que ela é muito importante para quem é um cantor lírico. Por quê? Porque dentro do canto lírico, as músicas elas são escritas para cada tipo de classificação. Então tem a música do tenor, tem a música que vai cantar o cara do contralto, a mulher do contralto, o cara do barítono, a mulher da mezzo-soprano. Então
uma pessoa não interfere no repertório da outra. O repertório da soprano é diferente do repertório da mulher que canta contralto. E o que determina isso é, enfim, as alturas, e não só as alturas, não só você alcançar determinadas notas, mas aonde a tua voz funciona melhor. E aqui eu quero fazer um parênteses muito importante. Independentemente das notas que você alcança com a sua voz, o que interessa mesmo é aonde a sua voz funciona melhor. Isso é muito doido, cara, porque às vezes a gente vai lá e vai no tecladinho e aí acha lá, cara, o cara canta super agudo e aí você começa a botar uma música super aguda pra pessoa, mas não é ali que a voz funciona. Você já reparou que quando você vai cantar alguma música, tem músicas que a sua voz fica bonita pra caramba? Já reparou que isso acontece? Às vezes a gente nem sabe por quê, né? Você vai cantar com um determinado cantor ou determinada cantora, você cantou falando, nossa, minha voz tá linda demais, nossa, olha como ficou bonita a voz. Porque muitas vezes essa voz bonita, ela aconteceu porque deu certo, porque casou a região que a pessoa cantou ali nas alturas com a região que a sua voz fica bonita. E é muito legal que o cantor e a cantora descubram isso. Porque veja só, por que eu, Giana, vou me botar no mato escolhendo uma tonalidade que me tira do conforto vocal? Por que eu vou fazer isso? Ou da minha beleza vocal? Ah, beleza, eu alcanço, por exemplo, asa branca. Agora eu desafinei violão naquela hora, né? Acho que deu. Ok, eu cantei naquela hora, eu desafinei naquela hora, vou voltar aqui. Então eu vou cantar, por exemplo, asa branca. Quando olhei a terra ardendo, com a fogueira de São João. Aí, beleza, a minha voz aqui apresenta uma qualidade, um tipo, né, um som. E aí eu vou lá e vou colocar nesse tom aqui. Quando olhei a terra ardendo, com a fogueira de São João, eu perguntei, Deus do céu, ai, alcancei, ficou bom? Não ficou, cara, não ficou bom. Então, todos nós temos uma região que a gente canta que fica mais bonito. E aí, quando a gente se prende muito nessa coisa da classificação, falando agora de canto popular, quando a gente se prende muito nessa coisa de classificação, eu sou contralto, eu sou soprano, então só canto agudo, eu sou contralto, então só canto um pouco mais grave e tal, a gente acaba se limitando um pouco, sabe? A gente acaba se colocando um pouco numa caixa. Então, por isso que dentro do canto popular, a gente não classifica muito, não precisa fazer essa classificação, não há uma necessidade de classificar, porque cada música é uma música. Cada música é um universo e é muito legal que a gente descubra isso. Então, quando você vai cantar uma música, canta lá junto com o teu cantor ou com a tua cantora. Ah, eu tô alcançando. Beleza, eu tô alcançando, mas tá bonito. Às vezes a gente fica nessa insistência de consegui cantar no mesmo tom que a fulana de tal, sou fera. Ótimo, você pode ser fera, mas o tom dela não é um tom um tom diamante, sabe? Aquela coisa assim. Não, é o tom a ser alcançado. Não, é só o tom dela. As pessoas têm uma resistência, olha, eu sei disso, cara, porque eu vivo isso no meu dia a dia, com alunos, com banda, enfim. As pessoas têm uma resistência de mudar de tom, que é uma coisa muito louca, como se você fosse mudar o tom da música, você está cometendo um sacrilégio, uma coisa muito... Cara, não pode mudar o tom de jeito nenhum. Pode, meu amor, você pode e você deve mudar o tom até aquilo ficar gostoso e bonito para a sua voz. Porque no final das contas, o que importa é o resultado final. No final das contas, o que importa é o que a pessoa vai escutar e como você vai cantar. Quem tá cantando lá na apresentação, quem tá assistindo a tua apresentação, vou falar por mim. Eu, Giana, vou lá cantar uma música para várias pessoas num evento. Você acha realmente que a pessoa sabe se eu tô cantando a música no tom original? E ainda assim, se ela souber, ela vai dizer, não tá cantando no tom original, hein? Gente, isso é uma prisão que a gente se colocou na vida completamente desnecessária. Cante dentro das suas capacidades vocais. Olha o ganho que você vai ter a partir dessa escolha. Vamos falar dessa escolha. Cante a partir daquilo que você consegue. Sua voz vai ficar mais bonita, porque você vai estar cantando numa região vocal onde a tua musculatura
tá te oferecendo muitas condições. Então tua voz vai ficar mais bonita. Você vai cantar de um jeito muito mais confortável. Você tem muito mais habilidade e possibilidade de fazer dinâmicas, uma hora baixar um pouco o volume, aumentar um pouco o volume. Você vai terminar de cantar e vai se sentir satisfeito, satisfeita. O resultado vocal para quem está ouvindo é muito mais bonito. A sua saúde vocal agradece porque o seu esforço vocal vai ser menor. Então você tem tantos ganhos a partir do momento em que você resolve se libertar do tom original ou da coisa de ter que alcançar, que de fato vale muito mais a pena. Eu viajei aqui, né, peguei a pergunta dela e fui para outros assuntos, mas a ideia é justamente essa, né? A Lica tá... pessoa não precisa ir ouvindo. Muito bem. Mil World, Valéria, que bom que você gostou. Oba! A Tayana entrou também. Oi, Lica amada. Isso, é isso aí, Silvia, exatamente, exatamente. São paradigmas que a gente vai quebrando. Um deles, essa coisa que a gente ouve pra caramba, né? Outro dia eu ouvi uma frase disso assim, as pessoas até hoje estão acreditando que cantar é um dom divino, que a pessoa recebeu quando nasceu, ela entrou numa fila, né? A pessoa vai nascer, ela entrou numa fila e você vai cantar, não, você não vai cantar, você está excluído dessa turma, você vai... Cara, como assim, né? Então, assim, a gente vai quebrando alguns paradigmas mesmo, né? Que todo mundo, de fato, pode aprender a cantar e que algumas pessoas vão ter mais facilidades por conta de várias coisas e outras menos, né? Mas é muito importante isso, que a gente, de fato, quebre um pouco essa história, né? Uma coisa outra pergunta que veio aqui, que foi muito legal, foi a respeito de achar a sua personalidade vocal, né? Eu vou contar uma história muito interessante para vocês. Há muitos anos atrás, eu tive a oportunidade de dar aula para uma pessoa, para um cantor, ele é homem, né? Que ele fez cover durante muito tempo. Quem tá aqui na live que não sabe o que é cover, cover é quando você toca nos lugares e você meio que tenta imitar o cantor ou a cantora da música de origem. Então você vai cantar uma música do Renato Russo, você vai lá e canta imitando um pouco a voz do Renato Russo. Tem cantores que fazem isso divinamente bem, né? Que conseguem achar o timbre. A Maria Bethânia é muito imitada, né? Então, o cantor cover é o cantor que ele imita a voz do outro. Então, cada música que ele canta, ele busca achar ou busca cantar com as características vocais daquele cantor. E aí... ele durante muito tempo cantando cover, ou seja, né, imitando outros cantores, sempre imitando outros cantores, ele um dia falou assim, eu queria começar a trabalhar o meu repertório, porque eu sou compositor e tal. Eu falei, nossa, que massa, então bora lá, né, vamos começar então a cantar a tua música, vamos lá, né. E aí ele pegou o violão e ele ficou um tempo parado. Eu fiquei, ele tá lembrando a letra, né, então esqueceu a letra, e ele ficou um tempo parado. E ele falou assim pra mim, eu não sei como é que eu vou cantar essa música, porque eu não sei como é que eu canto. Olha que doido isso. Ele é um cantor profissional, cantava em bar, cantava em evento, cantava profissionalmente. Ele não conseguia achar a identidade vocal dele, porque ele estava tão condicionado a imitar outros cantores que para cantar o repertório dele, ele precisava pensar que ele estava cantando tipo como o Renato Russo, ou como o Bonovox, ou como o Samuel Rosa, ou como o Rogério Frausino, como qualquer outro que ele cantasse, como qualquer outro cantor que ele cantasse. E se tem uma coisa que já tem muitos anos que a gente tem buscado, professores de canto têm buscado isso com seus alunos, isso é uma coisa muito da prática da pedagogia vocal, né? É justamente a busca da sua identidade vocal, né? Qual é a sua voz? Eu acabei de falar, eu falei anteriormente aqui, que todos nós temos uma voz única. Você tem uma voz única, eu tenho uma voz única e todos nós temos uma voz única. E isso tem que servir pra gente de alguma coisa, né, cara? Isso não pode ficar assim, essa informação não pode ficar no além, tipo assim, beleza, então toca o barco. Não, cara, isso é uma informação muito importante. Se você tem uma voz única, por que você vai imitar a voz de alguém? E da mesma forma, para o público, se você pode oferecer para o público uma voz personalizada, uma voz que é sua, por que você vai imitar alguém, né? Por que você vai cantar igual a alguém? Porque daí o público vai consumir o original, né? Ele não vai consumir eu que estou imitando o fulano, não, ele vai consumir o original.
Então essa busca da identidade vocal, ela é super importante. É você de fato entender e aceitar, e é muito bacana isso, que você tem uma voz que é sua e ninguém tem a sua voz. E a partir disso, você usar disso como um benefício, porque tem pessoas que acham ruim, eu queria ter a voz igual do fulano, eu queria ter a voz igual do ciclano. Não, você pode ter uma voz muito linda a partir das suas capacidades vocais. Então, mas beleza, ok, muito bem, entendido. E como é que eu faço para explorar isso, né? Como é que eu faço para chegar num resultado vocal interessante em relação a isso? É você, de fato, ir desenvolvendo o seu instrumento vocal. Eu acabei de falar aqui que a voz é um instrumento. E esse instrumento, ele tá aqui, interno, a gente não enxerga ele. A gente abre a boca, a gente começa a falar, a gente abre a boca, é isso que a gente vê. A gente vê boca mexendo, língua mexendo, e vê um som saindo da nossa boca, no máximo uma barriga mexendo. Se eu botar a mão aqui, eu vou sentir a minha prega vocal vibrando, é isso que vai acontecer. Cara, mas internamente tem muita coisa acontecendo e tem muita coisa que a gente não enxerga. E aí eu uso sempre uma comparação assim. É muito comum que a gente que começa a cantar e aí eu falei outro dia na minha rede social assim, aqui pra você. Você sabia que tem muita coisa que você poderia usar no seu canto, que se você que já tá pronto aí em você só não sabe usar, né? E eu gosto de usar um exemplo do seguinte, vamos imaginar que a gente foi morar numa casa enorme. Você foi morar numa casa enorme. Mas você subutiliza essa casa, você só fica lá embaixo no térreo, a casa tem 3 andares, tem um monte de estrutura, tem um monte de ambiente para você usufruir, tem sala de jogos, tem sauna, tem piscina, tem churrasqueira, tem um monte, uma diversidade de ambientes para você usufruir, mas você fica só ali na cozinha e no seu quarto, no máximo numa sala de TV, usando pouco espaço da casa. Basicamente, com a voz a gente usa uma coisa parecida. A gente está habituado a usar a nossa voz de um jeito único, que geralmente é essa voz que a gente fala. Mas existem tantas possibilidades vocais aqui, existem tanto jeito de usar a voz diferente a partir do teu sistema de ressonância, então você pode explorar ele. Então, eu posso cantar desse jeito, por exemplo... Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar. Posso cantar. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar. Posso botar uma nasalidade. Deixe-me ir, preciso andar. Por exemplo, se eu quiser, né? Óbvio que aqui fica o exemplo meio caricato. Como, por exemplo, naquela música, acho que a Maria Rita gravou. Mande notícias do mundo de lá. Tem uma nasalidade aqui, né? Ou mesmo a Elis Regina interpretando Alô, Alô, Marciano, que ela faz... Alô, alô, marciano. Tem uma coisa aqui. A coisa tá ficando russa, né? Down, 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 high society. Down, 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 high society. Brincando aqui, imitando, obviamente, longe de mim cantar. Quem me dera cantar como a Elis Regina. Então, existem tantas possibilidades vocais que quando você escuta, inclusive, os cantores e cantoras que você gosta, você acha assim, cara, que troço difícil de atingir. Não é. Às vezes é só uma ficha que tem que virar. Às vezes é só um acesso que você tem que aprender. É a tal da casa. É só você aprender talvez onde é que é a escada para você subir o segundo andar e para você começar a usufruir do segundo cômodo, do segundo andar, dos outros cômodos. É você ter a chave da porta que vai abrir outra possibilidade para você usufruir daquilo ali. E às vezes essa chave, muitas vezes essa chave, ela chega através de exercícios vocais. Na aula de amanhã também vai ter exercício vocal para que você comece a descobrir um pouco mais o que a gente conhece na nossa voz como filtro, né? Muitos autores chamam isso de filtro. A gente tem a fonte sonora, é uma maneira de chamar isso, nem todo mundo chama, mas a fonte sonora, que é aqui onde o som é produzido, e a gente tem o filtro sonoro. Então, quando a gente faz atividades vocais voltadas para isso, você começa a descobrir uma nova possibilidade vocal e você começa a conhecer melhor o timbre da sua voz, porque às vezes o timbre da sua voz falada, ele é de um jeito, mas você pode
explorar outros timbres para a sua voz cantada, porque a música ela te possibilita isso, né? Ela tem a parte aguda, ela tem a parte grave, ela tem a dinâmica, ela tem a coisa da coisa caricata. Eu sempre cito a Cássia cantando, a Cássia Eller, socorro, alguém me deu um coração, ela faz uma coisa nasalada, um uau, uau, uma coisa assim com a voz, e essas brincadeiras são muito legais. E é muito legal que você tenha isso no teu repertório de voz, sabe? Assim, tipo assim, pensa num balaio, que você tem ali várias vozes que você quer utilizar. E aí, como é que você escolhe isso? Depende de como que você quer comunicar a sua canção. Então, de repente, tem lá uma coisa que você quer entregar mais punch, você quer entregar uma agressividade. Você pega essa tua característica vocal que você vai saber usar e você vai usar na hora certa. Eu sempre digo isso para os meus alunos e para as pessoas com quem eu cruzo, né? Voz a gente não desperdiça, nada. Sonoridade vocal a gente não desperdiça. Por exemplo, um recurso super usado na música brasileira é a soprosidade, né? Então, por exemplo, tem uma gravação de Beatriz, não me lembro quem é a cantora que fez isso, acho que é a Maria João, ela faz um olha, será que ela é moça? Então ela bota uma soprosidade, porque ali ela quer jogar uma suavidade. Isso faz parte das tuas possibilidades, do teu repertório, do teu balaio vocal. Então, a não ser que aquele tipo de voz que você vai fazer te prejudique, você não joga nada fora. Tem a voz que você usa mais, né? Tem a voz que você usa bastante, e tem a voz que você vai escolher pensar aqui um efeito que eu quero colocar aqui, um efeito que eu quero colocar ali. E essa descoberta é muito legal. Isso vem através de atividades vocais. Na aula de amanhã a gente vai ter. Quem é daqui que tá na nossa semana Cantar para Todos, acompanha lá. E quem tá aqui que não tá ainda na semana Cantar para Todos, você pode acessar a aula 1, já tá liberada, é você clicar lá no link e fazer a tua inscrição, perdão, acessar a aula, né? É gratuito, é online. A gente então já fez a aula 1, a aula 2 vai estar lá amanhã. Muito bom, infelizmente não consigo ver o que todo mundo tá aqui, né? Mas muito legal receber vocês, muito bacana de verdade ver uma galera super interessada aqui, né? A Camilinha tá falando aqui, ó, a Cássia e a Marisa têm tons diferentes, então qual seria o timbre de voz dela? Depende, essa coisa do soprano, eu classificaria talvez a Cássia Eller como uma contralto, porque ela canta mais grave, mas isso que eu falei, Camilinha, essa classificação ela é prescindível para o canto popular. Então tem músicas que a Cássia Eller vai cantar um pouco mais agudo, tem músicas que a Marisa Monte vai cantar um pouco mais grave, elas têm vozes diferentes. A Marisa Monte costuma cantar mais médio agudo, a Cássia Eller um pouco mais médio grave, depende muito da canção também, e o que oferece isso é a forma mesmo, às vezes é o corpo, ou é a região que a pessoa gosta de cantar, né? Olha, o Kito perguntou uma coisa muito legal sobre fazer exercícios físicos se auxilia no canto. Cara, auxilia muito! Vocês não têm noção do quanto um exercício físico reflete na tua voz. Mas como assim? Principalmente os exercícios aeróbicos. Se você quer desenvolver resistência vocal, ou seja, aquela voz que vai cansar menos, vai em busca de exercícios aeróbicos, natação, corrida, bike, uma caminhada mais enérgica. Nas academias tem aquele elíptico também, exercícios de dança, por exemplo, aqueles hits, né, que a galera faz e tal. São exercícios que eles vão trazer para você uma resistência física muito grande, consequentemente uma resistência vocal. Hoje em dia, cantores de alta performance, esses cantores que cantam em trio elétrico, por exemplo, cantores que cantam durante muitas horas, que fazem muitos shows, a preparação vocal dessas pessoas, ela é super ampla, ela é bem diferente de um cantor de barzinho de voz e violão. E uma das coisas que está dentro dessa preparação vocal, além de todas as outras, né, como nutricionista, enfim, né, tem várias coisas aí envolvidas, mas uma das coisas é justamente a preparação física. Muitos cantores desses dançam enquanto cantam, né? E quando você dança enquanto canta, você precisa ter uma boa resistência, porque se você ficar ofegante, o teu som como é que vai ficar? Lembra que eu falei que o ar ou o som ele funciona com a saída, né, do ar? Então você imagina
você tá ali ofegante e cantando dessa forma. Não vai funcionar. Então uma pessoa que precisa se movimentar muito quando ela canta, ela precisa ter uma atividade física inserida na vida dela, e uma atividade física enérgica, né? Agora, o que não é recomendado? Exercícios físicos onde você tem o uso da voz associado. Então, você vai lá, uma arte marcial, por exemplo, que você vai gritar, né, quando bate no chão, ou, enfim, jogos coletivos em que você grita para pedir a bola, ou então alguma coisa nesse sentido. Então, cuidado para você não associar o uso vocal junto com a atividade física, porque você já está num desgaste físico e provavelmente um desgaste vocal, porque o volume daquilo que você canta acaba sendo muito forte. Então é muito importante que a atividade física seja feita, mas exercícios que não tenham tanto impacto para que você então consiga trabalhar com isso. Você trabalhar a musculatura é muito importante, porque as pregas vocais estão aqui dentro da laringe, e a laringe ela se movimenta aqui e tem toda uma musculatura envolvida. Então você tem um bom tônus muscular, um bom treino dessa musculatura peitoral, até a musculatura das costas, que te dê um bom suporte, isso também te ajuda. Então uma musculação feita de forma responsável também tem um reflexo na voz. Olha que interessante, né? Olha quanta coisa reflete. Uma pergunta que me fizeram aqui também, e dentro lá das nossas perguntas lá da galera que está na semana Cantar para Todos, é a respeito da questão da insegurança, né? Muitas pessoas têm medo de cantar, né? Aquela história, levanta a mão quem nunca teve medo de cantar na frente dos outros. Até hoje, quando tem uma apresentação para fazer, eu fico também nervosa, mas é um nervosismo, aquele nervosismo que acho que mostra mais o teu respeito em relação àquilo do que outra coisa, né? E tem uma coisa que acontece que, dependendo do grau do medo, dependendo do nível do medo, ele te bloqueia. Ele bloqueia e você não consegue agir, né? Então o teu corpo começa a refletir isso. Então você está com medo de cantar. É muito comum que a sua mão vá suar, é muito comum que você pode ter dor de barriga, você vai ter a perna mole, você sente que não consegue mais ter a base aqui que você precisa, a sua voz fica trêmula, é muito comum que isso aconteça, você vai abrir a articulação, a boca mexe, o lábio mexe, fica tremendinho, então a voz fica tremendo também, a boca fica seca, garganta, enfim, tudo, né? Tem vários sintomas aí que acontecem nessa coisa do medo. E o que pode ajudar a dirimir isso, né? A diminuir um pouco isso, né? Uma das coisas que ajuda muito é a questão do teu preparo vocal. Quando você vai cantar na frente de alguém, se prepara. Por que a gente tem medo? A gente tem medo de errar. Se a gente tivesse certeza absoluta que aquela apresentação ia ser linda e que todo mundo ia amar, a gente, na hora o medo vai embora, né? Faz esse filme aí na tua cabeça. Você vai cantar para alguém, vai ser um sucesso, as pessoas vão te aplaudir de pé, você vai acertar do começo ao fim, você vai arrasar. Dá medo de fazer isso? Basicamente não dá medo de fazer isso. Por que dá medo? Porque o filme que a gente faz na cabeça é que a gente vai esquecer a letra, é que eu vou desafinar numa determinada nota, é que eu não vou alcançar uma determinada nota, é que as pessoas vão achar minha voz horrível, é que as pessoas não vão gostar do timbre da minha voz, e assim por diante. A gente começa uma ladainha de possibilidades de tragédia para nossa apresentação. Então, o medo de cantar, ele está muito associado ao medo de errar, na verdade. Então, não é que a gente tem medo de cantar, a gente tem medo de errar, a gente tem medo de fazer uma coisa que vai nos colocar numa situação de vergonha, né? Então, a ideia é que você vai eliminando as possibilidades de erro. Como? Botando a música numa tonalidade que você sabe que você vai alcançar. Cara, você vai fazer uma apresentação oficial, evita colocar aquela tonalidade no teu extremo, naquela nota que você alcança, às vezes nem alcança, não alcança sempre. Coloca a tonalidade na música aonde você tem conforto. Saiba a letra de cor, porque ficar lembrando a letra, ficar com medo de esquecer a letra, gera uma tensão enorme. Ensaia com a sua banda ou com a pessoa que vai te acompanhar para você saber a hora de entrar, a hora de sair, a hora que vai ter de repente um som mais instrumental e depois vai ter um som. Então vai eliminando as possibilidades de erro. Ainda assim vai dar nervoso? Vai dar nervoso, porque cantar é uma exposição muito grande para o outro.
Por que a gente tem tanto receio de cantar na frente do outro? Porque a gente se expõe. E é muito difícil a gente se expor, porque a voz, ela revela coisas da gente, né? E aí a gente se sente um pouco se tirando a roupa quase que na frente do outro, né? De um estranho. É muito difícil, é uma intimidade revelada. Porque a voz é isso, né? Ela tá aqui. É muito mais fácil tocar um instrumento na frente de alguma pessoa do que cantar na frente de alguém. Olha, já parou pra pensar nisso? Que é mais fácil você tocar um instrumento na frente de alguém do que cantar na frente de alguém. Mas cantar é tão natural, cantar é uma coisa que a gente faz todo dia, toda hora. Porque o canto, ele revela muito da gente. Por isso que é tão importante, eu digo sempre isso aqui. Você depende de técnica vocal para cantar? Não depende. Você não precisa de técnica vocal para cantar. Não precisa. Ah, Jana, então por que eu estou estudando canto? Porque a técnica vocal, ela te ajuda a resolver questões, ou ela te ajuda a atingir objetivos com a sua voz que se talvez você não fizesse, você não atingiria. A tua capacidade vocal, ela começa a aumentar. Por quê? Porque você começa a dominar a sua respiração, e aí tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Você começa a dominar a tua musculatura vocal, porque o fato de você trabalhar, malhar a musculatura te dá a possibilidade de agudo, de notas longas, enfim, de nota firme, de nota precisa, de afinação. Você começa a dominar o seu sistema de ressonância para jogar o som aonde você quiser e não aonde ele foi. Porque às vezes, sem a coisa da técnica, sem você estudar a técnica, um dia você canta uma música, deu certo, outro dia você vai cantar a mesma música, cara, não deu, hoje não deu. Mas ontem ficou tão bom, o mesmo tom, tudo certinho, o que aconteceu? Quando você não sabe o que você está fazendo e você fica à mercê do acaso, cara, a tua voz vai para qualquer lugar. E a voz, ela sofre influência de muita coisa. De emocional, do que você comeu, de como você dormiu, de como é que tá, se você tá aquecido ou não tá aquecido, se a tua roupa tá apertando, se não tá apertando. Cara, a voz, ela sofre influência de muita coisa. Então, quando você não tem controle sobre ela, quando você vai cantar uma música, a música vai sair do jeito que saiu, do jeito que der. Então, eu dependo de técnica vocal para cantar? Não dependo. Você não depende de técnica vocal para cantar. Mas a técnica vocal te coloca no prumo. Ela te coloca de um jeito em que você... Cara, eu tô sabendo o que eu tô fazendo, eu tô sabendo como é que eu tô respirando, eu sei como é que eu tenho que estar a articulação, a minha musculatura tá bem preparada, eu conheço a postura ideal. Isso tudo vai te trazendo resultados melhores. Por isso que o trabalho vocal, ele é tão importante. E ele é importante que ele seja constante. Trabalho vocal, fiz uma aula de canto e eu tô cantando pra caramba. Cara, você desenvolveu muito pouco numa aula de canto. Da mesma forma que você desenvolve muito pouco quando você vai um dia na academia. Então o trabalho vocal, ele está muito relacionado com a forma que você trabalha, e os resultados vocais, eles também estão relacionados com a forma como você trabalha e com a constância que você trabalha. Quando a gente fala de voz, um bom resultado, ele é a soma de um resultadinho do outro, do outro, do outro, do outro, de que você nem percebe. Isso é muito louco. Às vezes você não percebe o resultado. Ele vai vir depois que você teve um resultadinho aqui, outro ali, outro ali, outro ali. Daqui a pouco você percebe, essa nota eu não alcançava. Nossa, como eu tô conseguindo executar essa nota aqui bem. Então é muito importante que você insista no teu trabalho vocal. Dependo de técnica? Não depende de técnica. Mas a técnica me ajuda a alcançar objetivos e alcançar resultados que sem a técnica possivelmente eu não conseguiria alcançar. Olha que bárbaro isso. E a partir do momento que você tem isso, o seu medo diminui também, porque nós estamos relacionando isso ao medo, né? De pessoas que têm insegurança de cantar. Quando você sabe o que você está fazendo, você controla. E ainda que você não consiga executar aquilo que você se planejou, você tem ferramentas e recursos para alterar. Então, de repente, naquele dia você vai cantar aquela música e você sabe, hoje eu não vou alcançar determinada nota. Mas quando você estuda a técnica, você vai saber, não, beleza, eu vou mudar aquela nota. Eu vou prolongar ela um pouco menos, eu vou aumentar o meu apoio. Não, eu vou jogar ela de um jeito diferente aqui no meu sistema de ressonância. Olha quanta coisa importante. A Dani tá falando aqui que as técnicas são excelentes. Obrigada. A Dani é aluna do curso Cantar de Verdade, participou da semana que a gente tá junto aqui, que você tá aqui comigo, da semana Cantar para Todos, e tá alcançando resultados muito legais a partir do trabalho vocal, e você também pode.
A aula de amanhã vai estar liberada, a partir da manhã de manhã, a aula 1 já está liberada e para acessar, basta você clicar no link aqui. Então quem já está na semana vem comigo, quem não está ainda vem comigo também, é de graça, é online e não vai ficar gravado. Então só durante essa semana, esse conteúdo que eu preparei para você, de um jeito bem gradual, assim, de jeito que você vai conseguindo compreender, porque são aulas bem fáceis de compreender, então tá chegando. Aliás, importante, hein, a galera que tá na semana vai estudar a música, porque na sexta-feira, na última aula da semana, a gente tem música para cantar, então eu quero saber se vocês já estudaram a música, vamos embora, né? Uma última pergunta aqui que eu quero responder, que tiveram pessoas que falaram de afinação. Então, como é que eu trabalho a minha afinação? Porque eu percebo que a minha percepção não é muito boa e eu queria melhorar a minha afinação. E essa pessoa que fez essa pergunta, ela falou uma coisa muito legal, que ela falou isso. A minha percepção não é muito boa e eu percebo que isso interfere na minha afinação. O que é a percepção, né? A maneira como eu percebo a sonoridade. O meu ouvido, ele é o meu retorno, né? Ele é o cara que me diz, tá certo ou tá errado, né? É o meu ouvido que diz isso. Tem ouvidos, claro que não é ouvido, né? O cérebro, essa informação toda. Mas vamos chamar de ouvido para simplificar. Às vezes o meu ouvido ele me engana. Às vezes o meu ouvido ele não está treinado o suficiente para me dizer se eu estou na nota certa e se eu não estou na nota certa. Então, exercícios de percepção são muito legais por conta disso. Ou seja, de você ir treinando o seu ouvido. Olha tudo que a gente está falando aqui nessa live, né, cara? Quanta coisa para desenvolver o nosso canto que pode ser treinada. Basta que você queira. Basta que você diga assim, cara, sabe o quê? Igual uma pessoa que resolve emagrecer. Sabe o quê? Vou emagrecer. Amanhã eu vou começar minha atividade física, vou começar minha dieta. Eu decidi e vou fazer mudanças na minha vida para chegar no meu resultado. Você quer se tornar um bom cantor? Você quer se tornar uma boa cantora? Uma pessoa que tem controle de voz, que sabe o que está fazendo, que canta e entende o que está fazendo, entende que é um processo que vai chegar lá e que você vai perceber a sua evolução dia a dia. Você quer fazer isso? Começa a trabalhar a sua voz todos os dias. 1 minutinho por dia, pode? 2 minutos por dia, pode? Você tem 5 minutos por dia para trabalhar a tua voz. Você pode fazer enquanto você está lavando a louça, você pode fazer enquanto você está tomando banho, você pode fazer enquanto você está dirigindo. Às vezes a pessoa acha que tem que ter uma coisa assim, uma coisa do além. Não, você pode encaixar o teu trabalho vocal na rotina do teu dia e daqui a pouco você começa a ver o teu resultado vocal. Não só para o teu canto, para a tua fala, para a tua comunicação, para você se expressar melhor. Até pessoas que têm problema de timidez, que têm problema de essa coisa de não consegue se comunicar direito, o canto ele ajuda muito, te ajuda a desinibir, porque ele melhora a tua articulação, a tua projeção vocal, a tua emissão vocal, né? Enfim, tô amando vocês aqui. Obrigada pelos comentários. Vem comigo, Semana Cantar para Todos está no ar, estamos nela na Semana Cantar para Todos. A aula 1 está liberada, a aula 2 liberada a partir de amanhã de manhã. Já tem música para tirar, já tem música para ouvir, para ensaiar, porque na última aula a gente vai cantar. A semana ela foi pensada de um jeito para você acompanhar bem legal, assim, sabe? Então, a primeira aula é uma aula bem introdutória, que ela te dá alguns gatilhos para que você vire algumas chaves aí no teu comportamento como pessoa, para você começar o teu trabalho vocal. Ela te ensina como é que você usa o teu instrumento vocal. E na segunda aula é a aula que a gente começa a botar a mão na massa, porque hoje eu ainda falei sobre isso no meu Insta. Ninguém se torna um cozinheiro lendo a receita, né? Então não adianta você saber tudo de voz, mas você não botar em prática. O cozinheiro, ele lê a receita, ele precisa cozinhar para ver se aquilo deu certo. Da mesma forma a questão vocal. Não adianta você estudar a voz, saber um monte de coisa de teoria e tal, e não botar em prática. O teu corpo precisa trabalhar. Então a partir de amanhã, da aula 2, a gente começa a fazer isso. Muito obrigada, obrigada demais. Ó, a Sol falando aqui do curso, aproveita, tá amando também a Sol. Tem a Sol que tá aqui, obrigada demais. A Mari também tá aqui. A Jana tá aqui também, que coisa boa. Oiê, um beijo. Que legal te receber aqui. Não consegui ler todos os comentários, porque é muito assunto, mas eu tô toda terça-feira aqui, a gente tá juntos toda terça-feira, então eu quero muito te encontrar pra gente falar sobre isso, pra receber tua dúvida. Se eu não responder a tua dúvida hoje, venha, porque a ideia é justamente que a gente vá respondendo e resolvendo as questões. Um beijo. Ó, a Ângela tá aí também, que coisa boa. Obrigada.
muito obrigada, uma boa noite, até amanhã para quem tá na semana, e para quem não tá, chega aí, é só entrar lá na bio, clicar no link e acessar, tá tudo lá para você, online, gratuito, vem fazer parte dessa galera que tá aí, que tá curtindo e tá desenvolvendo a sua voz. Obrigada, que coisa boa receber esse carinho de vocês, obrigada demais, Adriana, que legal, obrigada, beijo, Lica, arrasastes, minha mãe fala assim, Giana, arrasastes, a minha mãe é uma figuraça, beijo, obrigada também, gratidão, um beijo enorme, obrigada, Irene, obrigada demais, eba, obrigada, Carmen, a Carmen também tá no curso, lindona, que coisa boa, Leila da primeira turma, coisa boa, sucesso pra nós, beijo, gente, obrigada.